Mais, o seu programa de saúde. E eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas os maiores especialistas sobre saúde, aqui do estado, do Brasil e até de fora, né? Falamos de como viver mais, com melhor qualidade de vida, e aqui vocês saberão com os maiores especialistas o que existe de melhor em tratamento nos dias de hoje, tanto na parte de prevenção como na parte curativa. Vocês também podem participar e a gente já quer agradecer aqui as participações que a gente recebe muitos e-mails toda semana. Muito obrigado. A gente procura responder a todos. Muitas vezes não dá tempo, mas a gente está respondendo, tá? E todas as perguntas que vocês têm mandado, a gente está providenciando trazer esses profissionais. Então, interaja conosco. Entre no nosso site www.programavivamais.com.br. Então, interaja conosco. Hoje, os nossos convidados são a doutora Nutiane Camargo Schneider, que é médica gastroenterologista e especialista em endoscopia digestiva e ecoendoscopia. Coisa nova, você vai saber hoje. Mestre em clínica médica, gastroenterologia, médica do Serviço de Gastroenterologia do Hospital Mãe de Deus. E o Dr. Márcio Boff, que é médico cirurgião geral e oncologista, mestre em cirurgia, especialista em cirurgia oncológica do aparelho digestivo, gestor do Serviço de Cirurgia Oncológica do Hospital Mãe de Deus. Vocês sejam bem-vindos. Muito obrigado. É a primeira vez que vocês estão aqui conosco, mas que seja a primeira de muitas. Obrigada. Tá? Esse programa está aberto para a gente sempre trazer pessoas assim como vocês, especialistas, que sabem bem o que fazem. A Nutiane eu conheço já, porque ela já me atendeu. Meu irmão fala que eu sou... Mais uma. Não, porque ela é assim, ó, tudo que é... 90% dos colegas médicos que passam aqui já atenderam a Ana. Eu digo, coisinha mal feita. Né? Se ela não fosse tão bonita, né, eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha saúde, né, Nutiane? Eu faço prevenção. É verdade. Eu estava fazendo uma prevenção, estava fazendo um check-up. Tu já falou e já me olhou. doutor Oscar, né? Porque toda vez que Nutiane, que eu falo que é Nutiane, que eu falo que o médico é meu médico, ele já fala assim, é estragado. Mas foi prevenção. E que é uma coisa importante, que é um assunto que a gente quer falar hoje, né? Vocês sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Mas uma das preocupações que a gente tem, Nutiane, sim, a gente estava comentando isso no início, é de trazer colega que realmente seja da área. Acho que é o diferencial, né? É o diferencial. E isso até como, vamos dizer assim, orientação para o público. Porque eu não sabia que na área de vocês pegavam complicação também por ter sido atendido por quem não era da área. Na minha área e na área da Ana, isso é muito frequente. O grande problema de você que está assistindo, de se tratar com quem não é especialista, é que uma complicação, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer paciente, com qualquer profissional, quando acontece com um especialista, geralmente é uma complicação pequena e irreversível. E o especialista sabe como resolver, sabe como interagir. Porque já tem mais experiência, né? Não é a primeira vez, né? E quando acontece uma coisa feita por curioso, muitas vezes é irreversível. O especialista estudou até para lidar com problema, né? É que quando a gente vai focando, a gente vai conhecendo muito sobre aquela patologia. Então, a gente conhece as patologias mais simples e as mais complexas, as mais difíceis, as mais complicadas. Tu vai ganhando experiência naquele foco, né? E se eu não me engano, o que a Ana leu ali, quer dizer, vocês, afora os 6 anos de faculdade, fizeram no mínimo mais 3 de residência. Eu fiz 4. E mais mais mestrado e doutorado? Fiz especialização, fui para fora. Quer dizer... Aonde tu fez a tua especialização? Eu fui para São Paulo e depois para França. Para França. Quer dizer, olha o tempo que se investe, né, Márcio? O tempo que se investe para fazer, para o cara ter uma formação e ter uma especialização. E muitas vezes o pessoal, o leigo acha assim, não, eu vou no fulano que já é um médico antigo, ou que, sei lá, que não é especialista porque não teve chance. Pessoal, o cara que não é especialista porque não teve chance, é que nem, desculpa a comparação, é que nem o açougueiro que não é cirurgião porque não fez medicina. Entendeu? Ele pode ter uma habilidade manual fantástica. A gente encontra muita gente com habilidade manual, mas meu sonho era ser... Mas, pelo aí, ele não fez, ele não passou pelo caminho normal. Né? Então, você que está assistindo, por favor, né, a gente toma o maior cuidado de trazer gente que é da área, que é especialista, olha, que fora isso ainda fez pós-fora, faz mestrado, faz doutorado.
não queira comparar. É que, na verdade, o que os eu acho que resultados. as pessoas muitas vezes fazem, elas leiloam para o próprio corpo. Elas vão em quem não é especialista por ser um custo mais Nós barato. estamos sendo repetitivos, né, Ana? É Porque uma- acho que todo Ou, às programa a gente vezes, fala isso. Por Uma- falta de instrução, né? Uma coisa que a gente bate na tecla quando te torna um especialista em uma determinada área, que o público saiba que existe essa especialidade para buscar o máximo de informação possível. A gente tem profissionais que podem satisfazer parcialmente, mas para tu ter um atendimento completo, ainda mais em áreas complexas, como a que eu trabalho, que é a cirurgia oncológica, onde tu vai entregar a tua vida para um cirurgião para resolver um problema extremamente complexo, que não necessariamente precisa de um especialista, e sim uma equipe trabalhando por trás, tem que ter um especialista. Não basta ir no cirurgião que não tem Geral, né? essa habilidade Peraí, de trabalhar tu em fez equipe. 6 anos de faculdade, 2 de 2 de cirurgia geral, e mais 2 ou 2 de 3 cirurgia oncológica, 3 de mestrado, especialização, fui para Milão para trabalhar um ano relacionado ao que eu ia fazer, que era linfonodo sentinela, que é uma pesquisa de um determinado para tumor. câncer de mama. No caso, em Milão, eu estudei câncer de mama, mas a minha ideia, e eu É transformei câncer isso para gástrico, né? câncer gástrico, Câncer que é um câncer do aparelho digestivo, que eu faço muito mais do que mama. Mama hoje eu passo exatamente para os mastologistas. Existe o especialista exclusivo da mama e não tem por que eu estar fazendo isso. Então, eu trabalho com o câncer gástrico, um linfonodo sentinela, eu passei só 4 a 5 anos só estudando isso, entendendo esse tipo de patologia. E não tem como eu comparar esse tipo de informação e diluir ela com o cirurgião geral. Acho que é muito diferente tu estar conversando. A minha ideia, quando eu estou vendo esse tipo de paciente no consultório, é extremamente complexo. Ele não imagina o quanto de informação é passada a cada informação que ele me dá. Qualquer sintoma a mais, eu tenho um mundo de informações para filtrar e transformar aquilo útil para ele. Para mim, que sou mais leiga, o que é o linfonodo sentinela, por exemplo? Me deu curiosidade. O sentinela, o mesmo que o capitão manda lá o soldado ficar na primeiro na soldado porta lá. lá do quartel. É o sentinela, aquele que fica de guardião. O linfonodo sentinela no câncer de mama, por exemplo, vamos usar o exemplo mais comum de ser utilizado, que é a mama e o melanoma, que foram os dois que mais desenvolveram o linfonodo sentinela. Ele é o que filtra o tumor primeiro. Tá? 2 tumores que dão muita metástase para linfonodos, que é mama e melanoma. O primeiro linfonodo que recebe qualquer A célula célula que se tumoral, desprenda daquele tumor que vá através de corrente linfática, ele vai ser filtrado no linfonodo sentinela. Sendo filtrado ali, eu consigo retirar aquele linfonodo por técnicas daí usando medicina nuclear e imagens, retira aquilo, manda para o patologista, ele vai fatiar aquele linfonodo, olhar no microscópio, identificar se existe alguma célula, algumas células espalhadas ali. Se não existirem ali, a gente ainda utiliza uma coloração especial que se chama imunohistoquímica, que são corantes, e a gente consegue identificar, às vezes, uma célula, vários núcleos de células ali espalhados dentro daquele linfonodo. Então, eu consigo detectar o que a gente chama de micrometástase, ou seja, detectar antes de que ela se manifeste. E eu consigo daí oferecer tratamentos de acordo com aquela E o manifestação lá. muda também, né? Consigo determinar prognóstico daquele paciente muito antes daquilo que a gente saberia no passado. Então, o linfonodo sentinela é o guardião que vai nos demonstrar principalmente o estadiamento, que é a fotografia do paciente naquele momento, do que poderá acontecer e qual é o prognóstico daquele paciente. Então, tanto no melanoma quanto na mama, o linfonodo sentinela serve muito para dizer assim, como essa paciente vai se comportar no futuro. O que a gente pode oferecer de tratamento? O que eu consigo beneficiar ela com algum tratamento? Consigo diminuir o risco dela ter uma recidiva ou não? Esse tipo de terapia a gente consegue com esse tipo de informação, com o linfonodo sentinela. Esse que é a função dele ali, determinar prognósticos. No caso da cirurgia digestiva, qual é o linfonodo que é visado? O que eu fiz o teste, principalmente no meu mestrado, foi o linfonodo sentinela em câncer gástrico. Por quê? Hoje a cirurgia do câncer gástrico é uma cirurgia grande, avançada, onde tu deve retirar parte do estômago ou todo o estômago e mais todos os linfonodos regionais. Isso compreende cirurgias, às vezes, de 4, 5, 6 horas de cirurgias para conseguir fazer todo um procedimento desse. A ideia do linfonodo sentinela no câncer gástrico era abreviar essa cirurgia, fazer retiradas parciais do estômago e retirar um linfonodo. Se aquele linfonodo não tem tumor
Tá? Se o primeiro linfonodo que poderia ter tumor não tem, os outros também não terão. E se isso modificaria ou não o tratamento, ou seja, retirada do órgão ou retirada de todos os gânglios, isso implica em mortalidade no pós-operatório e morbidades e complicações do pós-operatório que tu poderia evitar. Fazer uma cirurgia que a gente chama minimamente invasiva, mas que determinaria o mesmo resultado final oncológico. Ou seja, eu não modificaria o prognóstico daquele paciente, continuaria vivendo da mesma maneira, com a mesma quantidade, mas com toda a informação necessária para oferecer todos os tratamentos, com quimioterapia, radioterapia ou cirurgias mais avançadas. Essa é a função. Com uma agressão menor, né? Com uma agressão menor. Tem se pesquisado em câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer de esôfago, câncer coloretal, tem se utilizado, mas isso muito mais em pesquisa. Cimentado, ou seja, já consagrado pela Organização Mundial de Saúde, melanoma e câncer de mama. Esses dois fazem parte do nosso armamentário médico, o linfonodo sentinela. A prevenção ainda é feita basicamente pelo clínico, né? É o clínico é porque não tem um sintoma específico, né? Falando de câncer gástrico, muitas vezes o paciente não sente nada, ou sente um desconforto, um estufamento, não tem isso aqui é o câncer. Então, preventivamente, é o clínico que tem que lembrar, olha, está na época de fazer a prevenção do câncer, o senhor está com 50 anos, tem alguma história na família, alguém teve um câncer, pai, mãe. Tem uma idade para a gente começar a fazer prevenção? Isso é bem importante, esse foco ali da prevenção, acho. Acho que a gente está aqui como comunicador de prevenção. A gente vê que os índices de câncer no mundo e no Brasil, e muito no Rio Grande do Sul, nós somos campeões, assim como, sendo bairrista, novamente gaúcho, né? A gente infelizmente campeões, né? E a gente é campeão de câncer também. Por que se faz mais diagnóstico aqui? A gente faz mais vive diagnóstico, mais, mas a qualidade de vida nossa é um pouquinho melhor que determinadas regiões do Brasil. Carne. A gente tem uma alimentação diferenciada também do resto do Brasil. O comer mais carne dá mais câncer? Pior. Não diria para mal. A gente vive mais que o resto do Brasil. Mas isso implica de a gente comer algumas coisas que talvez tenham implicação de aparecimento de maior número de cânceres. Tem a polêmica do chimarrão, né? Que a gente toma muito chimarrão também. Então, isso seria um fator de risco para o câncer de esôfago. A gente consome muita carne vermelha, o cigarro do gaúcho, o palheiro do gaúcho, algumas coisas que são características da nossa região, aumentam a nossa incidência de alguns tumores. E a gente vive mais, né? Então, a gente acho que tem mais um nível econômico, cultural maior, consegue chegar mais no médico, a nossa estrutura aqui é boa, perto do resto do Brasil. E a nível de prevenção, Nutiene, qual é a preocupação do paciente? Por exemplo, tu disse que está chegando aos 50 anos, seria a idade inicial para se começar a pensar em prevenção ou antes disso? Depende de onde a gente está falando do câncer, né? De que órgão a gente está falando. Para o estômago, por exemplo, tem alguns consensos que recomendam 40 anos, tem alguns consensos que recomendam 50 anos, tem casos em que se tu tem história na família, teu pai teve câncer, bom, aí tem que ser com 20 anos antes da idade que o teu pai teve o diagnóstico. Se foi aos 40, tu tem que começar aos 20 a fazer. Então, varia muito. Se tu fuma, se tu ingere bebida alcoólica, são N casos, é difícil generalizar. Para todos os órgãos, eu acredito que seja isso, assim, mas... Se come muita carne, tem que fazer bastante prevenção também? Tem que fazer a prevenção como todo mundo deve fazer. A carne, o tipo de alimentação, assim, carne, ou se tu toma muito chimarrão, isso não muda, mas assim, álcool, cigarro, aí sim. Acho que esses são fatores de risco já bem direcionados, bem documentados, esses são importantes. Sabe que todos os médicos que nós trazemos aqui, o álcool e o cigarro... batata. Para todas as doenças é o que detona. A gente tem que bater nessa tecla, acho. A gente tem que fazer a prevenção e orientar o público. Né? A nossa função, acho, como médicos, tentar fazer o diagnóstico mais precoce e orientação deles. Assim. Álcool, cigarro, sol. O câncer é uma coisa multifatorial. Tá? Pouquíssimos casos são, ou a pequena maioria dos casos são de origem hereditária, que tem uma parte genética importante de transformação já, da bagagem genética que a gente recebeu dos nossos familiares. O grande culpado talvez seja a gente se expondo a... Nosso estilo de vida. Então, toxinas do dia a dia, fumaça,
pegar sol sem se proteger, ambientes com cigarro, fumaça, asbestos, poeira de asbestos, transformação em câncer de pulmão. Tendo essa exposição dia a dia, a gente está dando chance para a nossa célula falhar. Em algum momento, alguma célula vai falhar e a gente vai ter que diagnosticá-la. Se nosso sistema imunológico não consegue destruí-la num primeiro momento, aquilo vai virar um tumor. Então, a gente tem que estar preocupado em fazer a orientação do paciente, procurar o seu médico, fazer a prevenção de orientação de uso de protetores solares, diagnóstico precoce nas adolescentes a partir dos 16, ou atividade sexual, comece a fazer seu Papa Nicolau, mamografia nas mulheres, endoscopia a partir de determinada faixa etária. Tudo isso são coisas que a gente consegue prevenir e orientação de evitar consumo de carne excessiva, não fumar, não beber, usar protetor solar. São coisas que devem ser rotina do nosso consultório e rotinas da gente estar expondo para o público. E um programa desse é fantástico, a gente está podendo falar isso para um número tão grande de pessoas que nem a gente imagina que isso esteja sendo visto. Sabe mais que hoje em dia, quando a gente estudou, eu há um pouquinho mais de tempo do que vocês, mas isso não tem mérito nenhum, é demérito. Se dizia que a nossa aparência, o que a gente dependia integralmente do que a gente ganhava de bagagem genética, né? E hoje em dia, só corroborando com o que tu falou, a gente sabe que só 15% das características que a gente tem ainda são dependentes, entre aspas, da nossa genética. Nos Estados Unidos, agora, quando eu tive agora no final do ano e agora de novo, mês passado, tem um colega que até cor de olho ele muda. Quer dizer, se dissesse isso quando a gente estudou, com 20 segundos de procedimento... Meu sonho será realizado, terei olhos azuis um então, dia. assim, ó, olho castanho vira azul, olho preto vira verde. E a gente sabe que, como eu te disse, eu estava comentando que a gente está fazendo anti-envelhecimento, eu fiz uma pós, porque eu acho legal isso aí. A quantidade de coisas que, na época que eu estudei, que tu dizia assim, não, isso aí é assim porque na tua casa... Porque é assim. É aquela história, né? Pô, meu pai teve câncer de cólon, sei lá, minha mãe teve câncer de mama, eu tenho como prevenir isso aí. Né? Não é só prevenção, não é só fazendo o exame, que o exame, na verdade, é diagnóstico. Prevenção é orientando o que ele tem que fazer para ficar longe disso. Tendo um estilo de vida mais saudável. Olha, eu sei que está muito agradável, mas nós vamos ter que ir para o comercial e a gente já volta. Você não sai daí, que daqui a pouquinho nós estamos de volta. Você que está nos acessando agora, nós estamos hoje com a doutora Notiane, doutor Márcio, e estamos falando sobre, infelizmente o assunto não é tão leve, mas a gente procura transformar em leve, tentando orientar você para que você não chegue a ter realmente um câncer, ou se chegar a ter um câncer, pelo menos saiba quem procurar. Câncer é uma palavra ruim, né? Mas o tumor maligno, que está na mesma, né? Mas, Miguel, deixa eu dizer uma coisa. No início nós falamos que tem um tipo de ecografia como é que é? Ecoendoscopia. Ecoendoscopia. Que a doutora Notiane ia falar agora sobre o diagnóstico. Fiquei curiosésima sobre isso. Ecoendoscopia é um exame novo, não tão novo assim. Ele já tem tem quase 30 anos que é feito, mas aqui no Brasil e aqui em Porto Alegre tem pouco tempo. Ele veio, como é que eu vou explicar para vocês, assim, para suprir uma lacuna que, leigamente falando, a gente podia dizer assim, fulano foi para a cirurgia, abriu a barriga e estava todo tomado de câncer. A tomografia não enxergou, a ressonância não viu. Por que isso? A ecoendoscopia tenta entrar nessa linha para tentar melhorar a abordagem cirúrgica ou quimioterápica, o que for o tratamento, para avaliar melhor esse tumor, saber melhor o tamanho, a profundidade, o que é dito comumente a raiz do tumor, né? Se tem uma raiz grande, se não tem. Procurar linfonodos perto do tumor ou linfonodos à distância, para avaliar melhor o grau de malignidade, de invasão, de que estágio está esse tumor, né? A foto desse tumor, para que ele receba o melhor tratamento. Ela é diferente da endoscopia, porque ela avalia a profundidade da lesão. A endoscopia a gente entra no estômago, entra no intestino, bom, tem uma lesão ali, tem uma foto, mas eu só estou vendo uma ponta. O iceberg pode ser muito maior lá para baixo. E isso a ecoendoscopia supre.
Ela te diz a profundidade do iceberg, da lesão. É mais ou menos o mesmo procedimento da endoscopia tradicional? É bem parecida, é com uma sedação, o aparelho é muito semelhante, só que na ponta do aparelho a gente tem a câmera de endoscopia e um probe de ecografia. E aí a gente consegue aplicar os dois procedimentos no mesmo momento. Mas é um procedimento ambulatorial, que nem o paciente vem, faz a sua endoscopia, volta para casa, a ecoendoscopia é a mesma coisa. A endoscopia tradicional, além de diagnóstico, tu consegue fazer tratamento também, né? Sim. A ecoendoscopia também. Também. Ela ajuda tanto no diagnóstico e acho que vai futuramente se firmar como uma terapêutica. Mas ela permite que a gente faça biópsia, por exemplo, a gente encontra um linfonodo. Está aqui o tumor, do lado tem um linfonodo. Será que esse linfonodo já é maligno? Será que não é? A gente biopsia. Mesmo ele não estando na luz do estômago, tem uma agulha, atravessa o estômago, atravessa o intestino, vai lá e colhe material desse linfonodo. Isso já ajuda muito o cirurgião para definir a abordagem. Às vezes vai para uma quimioterapia antes de operar. Quem não é da área, assim, ó, é difícil. Porque a endoscopia tradicional, tu vê o que está dentro da sala. Né? Exato, tu vê o o que está estômago na parede da sala para fora, tu não enxerga. Exatamente. Essa com endoscopia, seria com ecografia, ecoendoscopia. Com ecoendoscopia, quer dizer, além de enxergar a sala, tu enxerga tu teria um pouquinho uma além visão dela, da parede do que está distante. Atrás da parede, exatamente. E tu consegue fazer biópsia mesmo assim? Consegue fazer biópsia também. Bom, então, para o cirurgião facilita muito a vida, né, Márcio? Nos ajuda e ajuda ela a fazer os tratamentos que são possíveis por endoscopia. Vou puxar a brasa para a Nutiane agora ali. Ela fazendo uma ecoendoscopia, determinando que aquele tumor está só na parede inicial ali, no começo do estômago, só na mucosa. Ela pode, através de uma ressecção endoscópica, ou seja, através do endoscópio, retirar a porção da superfície, né, do estômago e fazer tratamentos curativos ali. Tá? Se ela já, na ecoendoscopia, visualiza que aquele tumor está invadindo a parede do estômago, está invadindo ou chegando próximo de outro órgão, isso passa para mim. E aí vem para o cirurgião resolver esse problema. Aí foge da mão, da alçada da endoscopia resolver ali. Mas ele nos auxilia a nos dizer qual a profundidade do tumor, o quanto ele invadiu aquela parede e quanto a probabilidade de ter ou não linfonodos já contaminados com tumor. Eu acho que em pâncreas ele também ajuda na ressecção, né? Às vezes tu consegue dizer se invade um vaso, se não invade um vaso, se está perto de um nervo, não está perto de um nervo. Acho que para abordagem cirúrgica às vezes auxilia também. Hoje, um dos grandes debates, eu acabei de voltar agora do Congresso Americano de Cirurgia Hepato-Bilio-Pancreática, então de cirurgias de pâncreas, fígados e vias biliares. Só coisinha simples, né? Só coisa complexa e super especializada. Então, é um congresso que não é muito grande, são em torno de 600 cirurgiões americanos e brasileiros e sul-americanos que é debate. O principal foco hoje deste congresso foi sobre câncer de pâncreas, que a gente determina que são limítrofes, ou seja, passou alguns milímetros, tu não consegue mais tratar, nem cirurgicamente e clinicamente tu vai tratar o que a gente chama paliativo. Tu não vai conseguir fazer um tratamento para abordar cura. Curativo. E o que foi mais abordado foi esses tumores a gente poder determinar se esse tumor é ressecável ou não, ou seja, se a gente pode retirar esse tumor. E a ecoendoscopia tem um papel fundamental nesse tipo de tumor, determinar o quanto aquele tumor do pâncreas está chegando perto de uma artéria e de uma veia que são os nossos o calcanhar de Aquiles da cirurgia. Se ela tem aquela invasão daqueles vasos, pode determinar que a gente não possa retirar esse tumor. Por curiosidade, desculpa, eu fiz cirurgia geral antes de fazer plástica, tá? Então um dia eu já fui médico. Estou voltando agora com a história da pós-graduação em anti-envelhecimento. Mas assim, o endoscópio vai até que ponto para que tu tenha essa visão assim de comprometimento do pâncreas, com linfonodos, com vasos? Ele vai até a segunda porção do duodeno. Isso para o ecoendoscópio, né? A endoscopia em si, a gente tem hoje tu consegue entrar em canaveco de duplo balão, que a gente consegue visualizar quase todo o intestino. Quase mas eu digo assim, mais a nível nós estamos falando de coisas diferentes. De pâncreas, né? Porque
O ecoendoscópio, eu vou no duodeno e aí eu consigo visualizar ductos pancreáticos, células pancreáticas, mas a imagem é ecográfica, não uma imagem... Não tem nada ainda que tu chegue até ducto pancreático, não tem, né? Existe, mas a gente não tem aqui. Mas já existe, Quer dizer, como se fosse uma endoscopia do ducto pancreático. Ducto pancreático. São microendoscópios e a gente faz uma pancreatoscopia. Exato. Porque essa foi a minha curiosidade, né? Porque assim, Pode. Isso já quer dizer existe. que tu chegando na segunda porção do duodeno, tu pega mais a cabeça do pâncreas ali, né? Mas mesmo assim, por ecoendoscopia, tu consegue pegar todo o pâncreas. É porque daí no estômago eu pego o corpo e Tu cauda pega o restante. pancreática. Pouquíssimos centros no mundo têm esse tipo de Pancreatoscopia. abordagem, até porque ele não se justifica muito. Ó. Ele é Deve muito ser caríssimo, né? invasivo. São caros, delicados e pouco beneficiam, porque a maioria deles eles não tem canais de biópsia, ou seja, tu visualiza, mas não consegue biopsiar. Então, é muito mais fácil tu fazer uma ecografia trans ou através do estômago, do duodeno, como a Nutiane faz, e visualizando a lesão, botar uma agulha no centro da lesão. Então, E aí e sim tu coletar tem material. diagnóstico. Tu coleta material, manda para análise, tu consegue ver células, ver núcleos alterados que sugerem que seja tumor ou que seja mesmo confirmação já que seja algum tumor maligno, um câncer ali local. Então, bom, tu vê até tipo histológico, tu vê comprometimento regional. Tu obtém material histológico, vai para o patologista diz, olha, é um carcinoma, é um linfoma, tem material suficiente para definir. Esses cânceres de pâncreas, tipo que teve, que estava Steve comentando, Jobs. Steve Jobs. Se fosse uma pessoa comum ou sem muito recurso, teria sobrevivido tanto tempo, Márcio? Acho que Que o diagnóstico dele foi o quê? 6, 7 anos antes? ele teve quase, eu teve posso bastante estar me tempo enganando, de mas 7 sobrevida- anos mais ou menos sobrevida. de sobrevida do Ele foi diagnóstico e do transplante tratamento inicial. hepático. Talvez o que Ele fez transplante hepático? Fez. o que transplante fugisse hepático. para nós, talvez aqui no Brasil, seja o transplante hepático. Que não, talvez não entre em critério de transplante no Brasil a gente oferecer órgão, um fígado sadio, para alguém que tem um câncer metastático para fígado, para trocar. Isso. E ele teve essa oportunidade nos Estados Unidos porque a lei lá permite que isso aconteça. Aqui não Né? tem. E da mesma maneira, ele se dirigiu a uma cidade onde sabia o tempo de espera de um órgão. Ele morou numa cidade onde sabia determinado tempo, que ele tinha mais ou menos 70, 80, 90 dias, para esperar um órgão para entrar na fila do transplante. Então ele teve essa possibilidade. Mas os tratamentos outros, quimioterápicos que ele fez, a cirurgia que ele fez, ele tem acesso hoje no Brasil. Então nós temos condições de fazer tratamentos Tão muito bons parecidos. quanto, quase não, chegando ao melhor tratamento que tu pode oferecer no mundo, no melhor centro de tratamento de câncer de pâncreas do mundo. Não, eu não tenho dúvida disso. A minha pergunta Eu acho que gira mais em torno do transplante. mais em torno do Porque transplante. aqui, paciente com tumor metastático, que seria o caso dele, com microfone. lesão à distância, não receberia aqui. Porque assim, ó, o nível profissional aqui, pessoal, eu tenho comentado várias vezes aí, a gente tem a oportunidade de sair, vocês que fizeram formação fora, né? Não deixa em nada a desejar, até porque a habilidade manual do latino é muito boa. muito boa. Muito boa. O que deixa a desejar, e essa foi a minha pergunta, era justamente assim, das possibilidades de tratamento de acompanhamento, né? Porque é uma pessoa com mais recurso. Eu não sei nem se nos Estados Unidos hoje em dia tem como o cara fazer transplante, não sei como é que funciona a lei deles lá, mas não é a minha área, né? Não sei se tu tem como até pagar e fazendo de forma mais assim particular, conseguir de repente um transplante de fígado. Que aqui tu tem que entrar numa fila, tem que né? entrar Não numa interessa. fila única, né? Fila única, né? Lá também tu não foge desta regra. Existem algumas possibilidades de alguns transplantes duplos, por exemplo, 2 doadores serem compatíveis. Então, algum familiar que tenha compatibilidade, toda a avaliação genética e hematológica e não tenha incompatibilidade do transplante, onde tu possa te retirar 2 meio fígado. Por exemplo, pegar 2 lados esquerdos do fígado de uma pessoa sadias e doarem para ele. Isso tu pode fugir da lista de transplante. Mas se não, tu Seria entra doador dirigido para... Isso existe no Brasil, não? O primeiro caso que foi feito de transplante de fígado foi um colega, amigo meu de Curitiba, que fez a primeira vez no Brasil, faz uns 4 meses foi feito. O primeiro transplante de 2 doadores vivos, doando partes do fígado
para um paciente que tinha necessidade, um cirrótico e precisava transplante. Foi sucesso, foi muito bem, teve todo o êxito do transplante duplo, mas foi a primeira vez no Brasil. Então está começando, acho que é a experiência inicial. A gente sabe que os orientais têm muita experiência, assim, tem centros lá com mais de 2.000 transplantes duplos. E daí eles têm muita bagagem já para nos oferecer. E o treinamento deste colega que fez esse primeiro transplante foi na Ásia, onde tem muito transplante, onde tem muito paciente com cirrótico, né? Hepatite C, hepatite B. Tem aqui também com hepatite também, até pouco, não sei como é que está hoje em dia, mas até pouco tempo atrás, era uma das contraindicações, né, de tu fazer um transplante de fígado. Hoje não. Hoje não Hoje, é. Não na é, verdade, não é. até... É o mais indicado até hoje. A hepatite C é a doença que mais leva a cirrose, né? E aí, indicação de transplante maior hoje é cirrose por vírus C, por vírus da hepatite C. Tipo assim, ó, por exemplo, se eu sou compatível, eu posso dar um pedaço do meu fígado pro Miguel, por exemplo. Se o teu volume de fígado for que não- suficiente para depende do sustentá-lo, tamanho do sim. fígado. Mas geralmente é insuficiente parte do teu fígado, porque não vai faltar para ti também, Aí né? tem que ter dois Daí tem que ser compatíveis dois pra dar. doadores, doam duas metades, para não faltar para ninguém. Porque no para caso fazer do essa- fígado, tu doa uma parte e ele, no paciente doador, ele se refaz, não se refaz? Não se- Grande parte Não dele. é que nem rabo de lagartixa. Não, Olha, mas ele assume função, Ele né? assume Ele a função, ele supriu o que hipertrofia foi, aquela parte que fica remanescente, fica dentro do paciente. Lá cresce, ele aumenta de volume e compensa todas as atividades que o fígado tem. Mas tem fórmulas hoje para calcular o volume adequado para cada paciente, do peso e massa corporal de cada paciente. Eu acho que isso acontece muito em criança, né? Que o pai doa pro filho. Isso. É mais comum, porque daí o adulto, o adulto fígado tem é uma massa maior. maior. Isso pode acontecer. É mais de comum em criança. Transplante para criança. Mas adulto, o primeiro caso foi em Curitiba no final do ano passado. E esses casos de câncer de pâncreas, a gente consegue aqui no Brasil uma sobrevida assim, sem transplante de fígado associado tão grande quanto teve o Steve Jobs, não? Nós estamos falando de um câncer bem específico aqui, que o Steve Jobs teve um tumor chamado tumor neuroendócrino. Que esse tumor neuroendócrino tem uma gama de comportamento muito diferente do tumor clássico de pâncreas, que é o adenocarcinoma de pâncreas. O adenocarcinoma de pâncreas é um tumor que tem um comportamento muito agressivo, que para ter uma sobrevida adequada, para o paciente viver muito ou não morrer daquele tumor, a gente tem que fazer diagnósticos precoces. Tumores muito pequenos, sem nenhuma metástase para gânglios, de preferência abaixo de 1 centímetro. E aí uma hora que o paciente não sente nada para ter esse diagnóstico. E o paciente não deve ter sintoma, né? para chegar nesse tipo de tumor, ele dificilmente tem. Ou um sintoma inicial, um achado ocasional. ocasional. Vai fazer um exame por alguma outra coisa e aparece um nódulo no pâncreas. No caso da sintomatologia, né? Quando dá sintomatologia já está grande, né? No caso do Steve Jobs, o tumor que ele teve, que é o tumor neuroendócrino, é um tumor que depende de N características.